Aproveitamos então este momento para dar as boas-vindas a todos, de forma muito particular à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Braga, a pessoa do Sr. Capitão António Ferreira e Presidente da instituição. Eu sou também o Sr. Engenheiro, que aqui nos faz companhia, pertence à direção já há longos anos. Estamos aqui a retomar os pequenos almoços de iniciativa enquadrada também no âmbito da formação que a Administração dos Transportes Urbanos de Braga entende poder ser feita e dever ser feita com as pessoas da nossa terra que possam contribuir para a melhoria substantiva, quer na eficácia dos serviços dos transportes urbanos de Braga, quer pela sua opinião acerca da mobilidade, do trânsito, da nossa cidade, ao fim e ao cabo. Estamos a falar, ou iremos falar hoje, retomando após 2 anos e 2 meses o início destes pequenos almoços, que vieram para ficar e ficaram mesmo, com uma instituição que, podendo parecer que não terá nada a ver com os transportes urbanos de Braga, também tem muito a ver, sobretudo, com a filosofia dos transportes urbanos de Braga e de qualquer empresa dedicada à mobilidade e ao interesse da comunidade no que diz respeito à questão do transporte público. Há, pelo menos, uma terminologia que usamos muito e que associa as duas instituições, o Sr. Capitão Ferreira já me dirá se sim ou se não, quer os transportes urbanos de Braga, quer a Associação Humanitária de Bombeiros de Braga, tem como lema também chegar a horas e a tempo, para poder responder a tempo e horas também. Este trocadilho não é um trocadilho, é de facto uma preocupação quer de uma, quer de outra instituição, este chegar a tempo e horas, como hoje o fizemos, até este pequeno almoço, marcado para as 9h30, cá estávamos às 9h30 para arrancar com o pequeno almoço, mas também, de facto, defendemos que mais vale perder muitas vezes um minuto na vida do que a vida de um minuto. Isto tem a ver com a questão cautelar da pessoa e de qualquer instituição. Este parar um minuto, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, mas também há as exceções, serve para refletir, para ponderar e muitas vezes para planear. Outras, eu diria que são menos vezes, queremos nós, se deve, muitas vezes, chegar atrasado ou não chegar a tempo e horas, se deve a alguns hábitos que necessitam de ser mais trabalhados, eu diria que mais sensibilizados com a questão da cidadania. Muitas vezes não se chega a horas, não por culpa própria, quer da pessoa, quer da instituição, porque, por exemplo, na questão dos bombeiros, não se chega a um incêndio no tempo que desejariam, porque há impedimentos para que isso possa acontecer, ou não existe um caminho, ou o caminho não está asseado como deveria estar e chega mais tarde. Isto tem a ver um pouco com aquilo que deve ser feito nos bastidores e as condições que devem ser criadas para efetivamente se chegar a tempo e horas. O mesmo se passa com os transportes urbanos, que muitas vezes não concretiza o horário porque há um carro ou uma viatura que está a barrar a passagem dos autocarros e há outras situações, enfim, que alheias à instituição e a quem vai ao volante do autocarro o fazem atrasar. Isto são duas preocupações que unem as duas instituições também. Estão lançados os dados para uma boa conversa e para um bom pequeno almoço. Agradeço, em nome da Administração dos Transportes Urbanos de Braga, que aqui está em peso à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Já se aperceberam que estão a passar um conjunto de imagens de sensibilização também. Já falámos aqui da sensibilização para o cumprimento dos valores
da cidadania quanto à questão do chegar a tempo, do contribuir para que haja fluidez, quer na comunicação, quer no transporte, quer no fazer chegar a mensagem, e nós somos muitas vezes mensageiros da tranquilidade, da qualidade. Eu diria que queremos ser a esmagadora maioria do nosso exercício, que é chegar a tempo e com qualidade. Este apelo é um apelo aos valores da cidadania. Se queremos uma associação de bombeiros voluntários forte, temos que fazer parte dela e torná-la ainda mais forte. Braga está servida por duas corporações de bombeiros, a dos municipais, os Sapadores de Braga e os voluntários, cada uma com o seu historial. Devo dizer que a Associação Humanitária fará, no ano 2017, 140 anos, portanto é uma instituição centenária que honra os bracarenses e tem como lema principal a garantia da segurança de pessoas e bens, o que aumenta, de facto, a nossa preocupação no sentido de a tornar cada dia mais forte. Eu já sou sócio, algumas das personalidades que estão a subscrever, portanto, o boletim de associado, devo aqui deixar uma referência. Eu não apareço na fotografia a subscrever, portanto, o cartão de associado, o compromisso de associado, porque já sou associado dos Bombeiros Voluntários de Braga, há umas dezenas largas de lugar. De maneira que era este apelo também que eu, se me permite, deixava aqui, para que as pessoas, nos compromissos com os valores, eu diria que mais identitários da cidadania, se tornem sócios também da Associação de Voluntários de Braga, porque quem lucra somos nós. Ok, muito obrigado. Dei a palavra ao Sr. Capitão, António Ferreira. Temos como norma, normalmente, 30 minutos de boa conversa para depois se colocarem as questões que entendam por bem os participantes deste pequeno almoço colocar a Associação Humanitária via o Sr. Capitão António Ferreira. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. Eu sou António Miguel Fernandes Ferreira, sou oficial do Exército, capitão de Cavalaria. Sou conhecido Capitão Ferreira, porque é assim que toda a vida me trataram na tropa. Sou alentejano de origem, ali da zona dos Tremosos, se muitos conhecem, mas vivo há muitos anos em Braga, desde que o chefe de Estado-Maior do Exército um dia me pediu para servir aqui neste regimento. E cá estou. Gostei da cidade e aqui tenho a minha vida montada e por cá ficarei. Sou o presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Braga, porque os bombeiros sempre foram qualquer coisa que me disseram algo. Já sigo a vida dos bombeiros há uns anos, cá em Braga, e sempre admirei a coragem, a disponibilidade, a competência que quem quiser ser bombeiro que tem que ter. Agora que estou e passo muitas horas da minha vida ali no quartel, ainda sinto um bocadinho estas coisas. Quando ali estou e é quase seguido e toca o telefone e sai qualquer das ambulâncias e aquelas que estão ligadas para serviço do INEM, aquelas amarelas que toda a gente conhece, que passam a vida aí pela cidade, sempre que saem, ou sempre que toca o telefone e eu vejo uma equipa de bombeiros correr para dentro da viatura e seguir, quer queiram, quer não, ou pelo menos eu falo por mim, fico sempre assim meio ansioso, porque me ponho na pele um pouco de quem vai lá dentro. Quer dizer, eles muitas vezes nem sequer sabem o que é que vão encontrar. Quando nós, através do INEM, somos chamados, é-nos dito, é um incêndio, é um acidente em tal parte. Chocaram 2 carros, alguém caiu ao poço, é uma pessoa que se sentiu mal na via pública. São as pessoas de casa que, com aflição,
telefona porque um familiar qualquer está, não respira, parece que está morto, desmaiou e não consigo fazer mais nada e tal. E a equipa marcha por aí fora, sirenes, e lá vai. E sai, seja para aquilo que for, toca o telefone, chamada de INEM, quem é que está de serviço, e pega na viatura e avança. Isto para mim é uma coisa que é entusiasmante, mas ao mesmo tempo eu digo que não é para todos. É preciso ter, de facto, este espírito de serviço, de disponibilidade, também de competência, para poder socorrer-nos. E feita esta apresentação pequena da minha pessoa, queria, primeiro de tudo, agradecer o convite ao estudo, por este pequeno almoço que nos convidaram, e dizer-vos que estou aqui com a maior satisfação do mundo e queria, naturalmente, agradecendo o convite, saudar o Conselho de Administração que aqui está presente, a pessoa do Sr. Dr. Fernando Barros, o Sr. Engenheiro Vitório Santos, o Sr. Engenheiro Wagner da Costa, e saúde também a todos os trabalhadores que lutam, vivem e trabalham nesta casa. Estão aqui alguns, eu sei que são muito mais, que vão trabalhar naturalmente, e nesta saudação queria enviar a todos um elogio sentido, porque sei que tem sido feito um esforço muito grande nesta casa para a levar para a frente. Quando nós recebemos notícias a cada passo e referentes a empresas de transporte público de várias partes do país e que normalmente nos trazem problemas, dívidas, convulsões dentro das empresas, já para não falar até em falências, e em Braga, saber que temos uma empresa de transportes urbanos, o Estudo, que tem feito um esforço no sentido de modernizar a frota, que a cada passo cria linhas novas e que sentimos que está sempre à procura de novas soluções e maneira de resolver os seus problemas. E além disso, pelas notícias que nos chegam, também até financeiramente consegue começar a recuperar, etc. Eu acho que é digno de um maior elogio. E antes de falar propriamente dos bombeiros, queria deixar ficar de facto aqui esses parabéns a toda a gente, não só a sua administração, mas também a todos aqueles que aqui trabalham. Queria também fazer uma saudação aos senhores jornalistas presentes. Nós gostamos de os ter por perto sempre que entendemos que as nossas mensagens devem chegar ao maior número possível de pessoas. Nós podemos querer dizer as coisas e transmitir aquilo que entendemos, e vocês são de facto o veículo mais rápido e mais competente para fazer isso. Muito obrigado por estarem cá e façam de facto chegar a nossa mensagem, que é importante. Agora, falando dos bombeiros e da nossa associação, como o Sr. Vice-Presidente da Câmara acabou de dizer, Braga, como sabem, tem duas corporações de bombeiros. Tem uma companhia de sapadores bombeiros e tem a Associação de Bombeiros Voluntários de Braga. E eu queria dar-vos até vos vou ler, aqui são 3 ou 4 linhas, qual é a missão que está escrita nos estatutos, já há muitos anos, e que está aprovada para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Braga. E diz o estatuto o seguinte: a Associação tem como objetivo principal, a Associação de Bombeiros Voluntários, tem como objetivo principal a proteção de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade para o efeito um corpo de bombeiros voluntários com observância do definido regime jurídico dos corpos de bombeiros e de mais legislação aplicável. Isto quer dizer
que a nossa missão tem um sentido lato e amplo, embora viva dentro destas baias. E quer dizer que a associação é dos sócios. A associação somos todos nós. Já aqui foi dito que nesta mesa os 4 somos sócios. Esperamos que daqui a amanhã tenhamos por aqui muitos outros. E a associação é dos sócios. E a associação tem como objetivo principal, para cumprir a sua missão, de ter e manter um corpo de bombeiros. Um corpo de bombeiros custa muito dinheiro, como sabem, mas a obrigação da associação é tê-lo e mantê-lo, para que com esse corpo de bombeiros consiga cumprir estas missões de socorro a pessoas e bens, náufragos, extinção de incêndios, etc. Embora, também como toda a gente entende, a nossa missão seja lata. Tenha outras envolventes, já que falámos das ambulâncias do INEM, eu posso dizer-vos, por exemplo, que ontem de manhã eu estava lá no quartel, e estava por ali a ver o serviço, e a primeira viatura, desde que eu cheguei, a primeira viatura que saiu com 5 elementos que se foram equipar e preparar e foram para um incêndio em Vieira do Minho. Vocês sabem que temos o país a arder, não é? E ontem foi um dia absolutamente incrível, de norte a sul, e todos nós nos sentimos impotentes. As solicitações são tantas, mas tem tanta coisa para fazer durante o dia que não consegue enviar pessoal para todos os sítios. Mas saiu uma viatura que foi com 5 elementos para um incêndio em Vieira do Minho, e por lá ficou todo dia até à noite. E passado um minuto, tocou o telefone e era o INEM a solicitar a presença de uma viatura ali na variante que vem do continente para um acidente, e porque estava um jovem que estava entalado dentro da viatura e não conseguia sair. E lá foi uma ambulância que depois nos ligou a pedir imediatamente um carro de desencarceramento, porque o jovem tinha pelo menos uma das pernas partidas, estava a sangrar muito, mas não conseguia tirar a perna porque tinha partes de chapa do carro metidas, etc. Isto veio um pouco na sequência daquilo que falei há pouco. Quer dizer, a ambulância saiu, vai para o incêndio, mas depois começa-se a perceber que está a sair, o carro lá foi, lá cortaram a chapa do carro, o jovem começou a entrar um pouco em ansiedade, estava a perder um bocado de sangue, mas pronto, as coisas correram normalmente e lá foi para o hospital e acho que passado um bocadinho, isto é só para vos falar de ontem de manhã, uma senhora aflita apareceu lá num carro a pedir se os bombeiros lhe davam uma ajuda, porque tinha um gato preso num terraço onde não tinha acesso, e estava aflita e era natural. Tinha lá o animal e não sabia como é que havia de tirar o animal, e lá foram 2 bombeiros ajudá-la e levaram uma escada e resolveram o problema. Que também faz parte da nossa missão, o socorro a animais. E passado um pouco, teve que ser uma viatura vermelha, porque já não tínhamos outra, também através do pedido do INEM, para socorrer uma senhora que, pelo telefonema, estava a levar uma coça do marido. E já estava mal, e o filho, entretanto, recebeu-se e tal. Isto foi ontem de manhã. Quer dizer, a missão dos bombeiros já lei, mas depois os bombeiros, naquilo que nós pensamos e sentimos, são um pouco para tudo aquilo que é preciso. As pessoas, antes de mais, quando se vê numa aflição qualquer, chamam os bombeiros. A missão dos bombeiros é essa, e também queria acrescentar uma parte importante que fazemos neste momento, que é o transporte diário de uma quantidade de gente que tem que ir à hemodiálise, à fisioterapia e a consultas médicas, tanto cá em Braga, como os hospitais do Porto, Lisboa, para onde são enviados. Eu tenho aqui um quadro, depois na fase final vou-vos ler aqui mais ou menos os serviços que nós fizemos nos últimos 2 meses e que já contemplam estes transportes. Estes transportes, de facto, são uma coisa que
nos põe a rapaziada a trabalhar de manhã até à noite, muitas vezes durante a noite, e não damos à conta e temos de ter uma quantidade de viaturas específicas para estes transportes e que temos que fazer, que fazem parte da nossa missão. As pessoas precisam deles e precisam mesmo, mas que são uma carga de trabalhos grande para a nossa vida. A Associação de Bombeiros Voluntários de Braga foi fundada em 18 de março de 1877 e foi fundada em, reza a história, foi fundada nesta altura porque 10 anos antes, ou 11, 10 ou 11 anos antes, houve um enorme incêndio em Braga que queimou aquela que era considerada a grande e maior biblioteca do norte do país, que estava sediada em Braga e que, também diz a história, que tinha dentro os espólios das grandes bibliotecas da altura que pertenciam a quase todos os mosteiros desta região. Também, Adolfo, São Frutuoso, sei lá, uma quantidade deles, eu já li isso. Eles tinham recolhido esse espólio todo para ser todo revisto numa grande biblioteca que Braga estava a preparar, e houve um incêndio tremendo lá e grande parte da população bracarense terá assistido a esse incêndio e sentiu-se impotente e incapaz de resolver e aquilo que eu li, 2/3 da biblioteca ficaram completamente queimados. Já havia nessa altura em Braga, já havia uma companhia de sapadores e foram eles que atacaram o fogo nessa grande biblioteca bracarense. E a população ajudou no que pôde, mas sentiu que era muito pouco para aquilo que era necessário. E houve um grupo de bracarenses na altura que se reuniu e começou a pensar seriamente em juntar aos sapadores bombeiros que já existiam uns bombeiros voluntários para que numa altura de grande aflição pudessem também combater o fogo e ajudar. E foram eles que deram início aos bombeiros voluntários de Braga e em 18 de março de 1877 entregaram no Governo Civil o pedido de constituição desta Associação de Bombeiros e aqueles que são os seus primeiros estatutos. Tanto foi-se digo-vos que o primeiro comandante dos Bombeiros Voluntários de Braga dessa altura foi o Sr. José Borges de Faria. O Dr. José Borges de Faria era o pai de dois ilustres heróis de Braga que hoje são conhecidos como os irmãos Robi. Era o pai deles. A instalação dos Bombeiros Voluntários de Braga, para aquilo que já pude ir estudando, também percorreram vários sítios, tiveram em várias casas de Braga e à medida que iam crescendo iam mudando de sítio e no século passado, no princípio do século passado, foram-se instalar num prédio ali ao pé da Sé, quem está de frente para a sede, do lado direito, ainda hoje está ali um prédio vermelho, que era a sede mais ou menos, que era a sede dos Bombeiros Voluntários de Braga, e ali estiveram muitos anos e talvez por isso, talvez não, e certamente por isso, os Bombeiros Voluntários de Braga, durante décadas, ficaram muitas vezes conhecidos e chamados de os Bombeiros da Sé. Era assim que eram chamados, e eu quando cheguei a Braga ainda ouvi falar disso, os Bombeiros da Sé. Em 1970, mais ou menos, outro grupo de gente entusiasmada cá de Braga entendeu que naquele prédio já não era possível continuarem os bombeiros voluntários, queriam-lhe dar outra notoriedade e outra capacidade de serviço e começaram a pensar em fazer um quartel novo. E o quartel que eles pensaram fazer é o que existe neste momento e é o que é a sede do quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga, vocês sabem onde é, ali no bairro Paulo Arósio. Essa comissão que começou a tratar disso tinha como presidente o presidente
da direção dos bombeiros da altura, que era o José Pinto Cardoso, que ainda está por aí, graças a Deus, e muitas vezes chamam o Cardoso do Soldado, não é? Tinha também um senhor que depois foi durante muitos anos presidente da direção e o grande presidente, que era o senhor Manuel Xavier Ferreira, dos plásticos, que tinha a empresa aqui perto, até, e que agora está lá para baixo, para Guarda-Gós, creio, assim que se chama. E também fazia parte dessa comissão um senhor que também está vivo e é o proprietário do estabelecimento na Rua dos Capelistas, que é o Armazém dos Terceiros, que é o Sr. Francisco Gomes. Também sei que fazia parte dessa comissão para a construção do novo quartel o senhor que era proprietário de uma fábrica de balas ali ao pé do Regimento de Cavalaria, na Rua da Infantaria, que era as Balas Ferreira, e acho que era o senhor também se chamava Ferreira, e outros. Reuniram-se e também já ali, aliás já falei até em tempos falei com o Xavier Ferreira e o Pinto Cardoso, até acerca disto, e eles tiveram a contar o trabalho que tiveram para arranjar dinheiro para a construção daquele quartel. Um pouco na sequência de uma ideia que a gente também tem, ver como é que a gente está a arranjar dinheiro para qualquer dia construir um novo quartel dos bombeiros militares de Braga. E portanto, ali estamos, é o nosso quartel-sede, que naquela altura que foi construído aqui para o distrito de Braga e transmitido por eles, foi uma admiração enorme, que é um edifício nobre, de apresentação, está num bom sítio, está ainda num bom sítio e funcionava lindamente. Hoje em dia tem as dificuldades que mais à frente talvez a gente vá abordar esse assunto, mas naquela altura a Associação de Bombeiros Militares de Braga, aqui no Norte, era uma associação de referência e com um grande quartel. Os tempos os tempos áureos e as dificuldades de hoje, que usou aqui. Os tempos áureos foram exatamente esses para a Associação. As dificuldades de hoje são muitas. Quer dizer, de lá até cá aconteceu muita coisa, mas na prática a Associação foi tendo algumas dificuldades porque talvez não tenha sabido aproveitar uma oportunidade que aconteceu se calhar há 25 anos, sei lá, mais ou menos. Todos nos lembramos que por essa época houve um boom de expansão da construção civil, Braga estendeu-se por todo lado, criou novos bairros, novas estradas, novas urbanizações, etc. E teria sido talvez a altura própria para ter encontrado um terreno em condições que permitisse alojar um novo quartel de que a Associação precisa urgentemente. Mas já precisaria, se calhar nessa altura as viaturas já não cabem dentro do quartel e as dificuldades de logística, etc., são muitas. Perdeu-se essa oportunidade. Penso que posso dizer também que nessa altura o poder autárquico talvez não tenha também olhado bem para essa necessidade, e porque se o tivesse feito, creio que teriam, em conjunto com a Associação e com outras forças vivas da cidade, resolvido o problema. Atrevo-me a dizer que a consciência e a maneira como nós neste momento somos entendidos e compreendidos pela Câmara Municipal e por quem lá está, se esse espírito tivesse existido na altura, creio que com as condições que existiram e que não existem hoje, teria sido possível talvez partir para essa situação. A própria associação viveu tempos complicados no seu interior, são crises que acontecem em todas as associações, mais tarde, mais cedo, e às vezes até são boas que acontecem, mas quando acontecem são más. Houve, como toda a gente sabe, e já tanta gente me falou disso, eu não tenho nenhum problema em abordar qualquer assunto referente aos bombeiros. Houve algumas crises internas, toda a gente sabe e foi noticiado que há cerca de 10 anos houve 100 bombeiros que
que saíram da corporação. Foi um rombo grande, terão tido as suas razões, mas calculo que tenha sido uma dificuldade grande na altura. Estas notícias saíram na comunicação social em primeiras páginas dos jornais, e bem, foi aquilo que aconteceu. Não ajudaram, naquela altura, não ajudaram a associação, mas não fizeram mais que a sua obrigação. Começou a haver algumas dificuldades económicas. Havia os cobradores que cobravam as cotas dos sócios e o cobrador morreu e deixaram de ir à casa das pessoas cobrar as cotas. E se calhar por tudo isto, dito assim genericamente, houve algum afastamento, creio eu. Terá havido, eu não estava lá, é por isso que eu estou a pôr isto numa hipótese que é muito real, certamente, e por tudo isto houve algum afastamento da parte da cidade e houve algum afastamento até daqueles que eram os sócios dos Bombeiros Voluntários de Braga, e a associação começou a viver tempos de muito aperto e de muita dificuldade para se gerir e até para responder a estas solicitações todas que lhe são pedidas. E é mais ou menos neste contexto que há cerca de um ano e tal eu fui desafiado para ajudar naquilo que pudesse nos Bombeiros Voluntários e fui para lá na condição de vice-presidente, e quando o presidente da altura entendeu, até por alguma questão de saúde que tinha na época, que não continuaria na presidência dos Bombeiros, fui desafiado a assumir este cargo que tenho hoje e lidero uma equipa que aceitou comigo ver se damos a volta a isto. Indevidamente. O Sr. Dr. Firmino Marques já falou que tenho aqui o Sr. Engenheiro Luís Sousa, que é o tesoureiro da nossa associação, peça fundamental, que me tem acompanhado sempre, todos os dias, uma enorme competência, que toda a gente sabe que tem, não preciso estar a dizer isso. E esta nova direção, meus amigos, está apostada de facto em dar a volta à situação e colocar a Associação dos Bombeiros Voluntários de Braga no local e no sítio e no modo que ela merece. Braga é a terceira cidade do país, Braga é a capital do distrito e Braga não pode continuar a ficar a dormir e olhar para as cidades e concelhos aqui nossos vizinhos e comparar. Neste ano e tal ou dois que tenho outras responsabilidades aqui nos Bombeiros, de propósito visitei já praticamente as associações todas à nossa volta. Estaipas, Guimarães, Nova Malhoso, Vila Verde, Barcelos, Marcelinhos, vi a todos, Famalicenses, Famalicão, Liberdade, se calhar faltam algumas. Já fui de propósito a todas elas e devo dizer-vos que fiquei absolutamente esmagado com aquilo que vi por comparação com aquilo que nós temos. São quartéis de bombeiros fantásticos, todos eles, não há um que não seja, com condições de operacionalidade, com uma frota de viaturas, com valências, não é só de bombeiros, alguns acrescentam o lar de terceira idade, ou o centro de dia, ou refeições solidárias, e por aí fora. E nós, Braga, temos ainda muito para caminhar. E sou daqueles, e certamente serei acompanhado por muitos de vocês, e sou daqueles que não se conformam com isto, que não entendo como é que uma cidade pujante, jovem, que já é um pouco a inveja de outras cidades deste país, deixou chegar uma instituição tão importante como os Bombeiros Voluntários de Braga a este ponto. E, como disse há pouco, esta direção
está absolutamente apostada em, com a ajuda de todos, dar a volta. Nós encontramos, nós quando tomámos posse, e tomámos posse em maio passado, fizemos uma análise cuidadosa de toda a situação, que já mais ou menos conhecíamos, e a nossa linha de ação teve várias vertentes. Começámos pela parte económica, económico-financeira. As dificuldades eram muitas, toda a ordem, e aquilo que nós entendemos fazer primeiro que tudo foi dar a cara e visitámos, sobretudo o Sr. Engenheiro e eu, visitámos todas as pessoas com quem a Associação tinha uma relação em Lisboa, com complicações e dívidas, e batemos a todas as portas, e à banca, e à Segurança Social, e onde foi preciso. E chegámos lá e dissemos: nós estamos aqui, nós somos as caras da direção, vamos lá fazer contas, quanto é que a gente deve, quanto é que a gente não deve, a gente não tem dinheiro para pagar, mas se nos ajudar a gente vai pagar. E tivemos reações de toda a maneira. Houve algumas pessoas que nos perdoaram por isso da dívida, não foram muitas, mas foram algumas. Houve quem dissesse assim: metade fica perdoada e vocês pagam a outra metade. Houve outras que não perdoaram nada, mas nos deixaram pagar conforme a gente vai podendo. 1.000 euros por mês, 500 euros por mês, 300 euros por mês a cada um, e nós estabelecemos assim uma quantidade de contratos com toda a gente, e estamos muito satisfeitos de o ter feito, porque com muito cuidado, com uma gestão muito cuidadosa, tentando diminuir sempre os custos e mantendo os serviços, até hoje temos cumprido, e digo isto com todo orgulho, temos cumprido com todos os compromissos que assumimos, até hoje. Não há ninguém, e eram muitos, e as coisas, e os montantes são muito elevados, mas não há ninguém que diga que nós estamos a falhar em qualquer destes compromissos. Isso já nos permite respirar com algum alívio e até um pouco andar de cara levantada, não é? Porque nós precisamos, e precisamos muito. Eu dou-vos um exemplo, não custa nada, não é preciso andar a falar de muitas marcas, mas os nossos caminhões de ataque ao fogo são Mercedes. E nós em Braga temos a Carclass, que é a representante da Mercedes. E nós em Braga também tínhamos um problema com essa firma. E nós fomos lá, falámos com o administrador-geral da firma e resolvemos o nosso problema, e além de resolver o problema, ele deu-nos a possibilidade de os carros de combate ao fogo, se avariarem no fogo, e é muito fácil avariar, vão imediatamente para a Carclass e são imediatamente arranjados. E as contas vemos depois. Isto para nós, para quem vive com as dificuldades que nós vivemos, vocês calculam que é uma coisa importantíssima. E dou-vos já um exemplo. Aqui há 3 semanas, como sabem, ou 4, começou esta loucura toda dos incêndios, e 2 carros grandes, um ali na sobreposta e outro na Póvoa do Lanhoso, no meio de 2 incêndios onde estávamos, são os 2 Mercedes, e avariaram os 2. Um apanhou um bocado de calor a mais no motor, e outro teve que andar por lá dos sítios onde não devia, e a caixa de velocidades, estragou-se. E nós ficámos sem os 2 carros maiores que temos para atacar o fogo, e foram à Carclass, e o orçamento são 24 mil euros, meus amigos, e o orçamento são 24 mil euros de arranjo, e a Carclass transmitiu, logo que eu telefonei para lá, transmitiu para o chefe da oficina, assim: prioridade ao arranjo dos carros dos bombeiros. E depois como é que a gente faz? E depois nada, digam aos bombeiros que estão prontos, e eles que os venham buscar, que eu depois entendo com a direção, e eles vão pagar isso. Eu digo isto porque isto para nós é importante que possamos fazer, e também já é resultado do trabalho e de nós conseguirmos cumprir permanentemente com as nossas obrigações, que já damos também às empresas com quem trabalhamos esta possibilidade. Um dos custos grandes que a Associação tem é em combustíveis, conforme vocês imaginam, não é? Nós temos estas ambulâncias todo dia na rua, e os carros, quando saem para o fogo, é uma coisa disparatada, e temos que ter alguém que nos deixe meter o gasóleo sempre que a gente precisa, e depois a gente também paga, e
estamos a cumprir também com essa pessoa com os comprometemos. Ou seja, o nosso passivo está reduzido a mais de metade, já estamos livres de qualquer hipoteca, quer várias, temos cumprido com o que nos comprometemos e temos uma dificuldade normal destas empresas todas, que é a seguinte: ao cumprir com todas as dívidas que tínhamos para pagar, a nossa dificuldade neste momento de tesouraria é não conseguirmos libertar dinheiro para aquilo que nós precisamos, que é a renovação da nossa frota, as obras que precisamos do quartel, os equipamentos que é preciso comprar e entregar aos bombeiros permanentemente, porque mais ou menos o dinheiro que vamos libertando é para solver estes compromissos todos que vinham do antecedente. Mas pronto, é pensando nisso, e já iremos falar, é pensando nisso que nós pedimos a todos que se façam sócios. Na prática é para todos juntos, se formos muitos, e pagando pouco cada um, mas se formos muitos, conseguirmos ter esse dinheiro que nos permita começar a renovar aquilo que é mais necessário. Então, em relação à parte económica e financeira, esse foi o nosso principal esforço. Em relação ao pessoal, aos bombeiros propriamente ditos, não tive grandes problemas e também sabia que para mim não seria um grande problema. A corporação está disciplinada, está coesa, está unida, o foco na formação e na instrução mantém-se. Estamos a fazer uma renovação dos quadros, está a acabar neste momento uma recruta de 23 novos bombeiros voluntários, são mais ou menos tantas raparigas quanto rapazes, que agora acontece muito, e portanto esta renovação está a ser feita e somos à volta de 150 nos vários quadros, ativo, reserva e quadro de honra, e com esta já estamos a pensar, se calhar ainda em outubro, começar uma nova recruta. Braga, ao contrário de outras cidades concelhias, aqui à volta, cujos presidentes já falei, não têm tido essa dificuldade, quer dizer, continua a haver jovens bracarenses, rapazes e raparigas que querem ser bombeiros voluntários e que querem ir para a instrução e para a recruta, e enquanto aqui à volta tem sido dito por vários presidentes que eles têm muito esta dificuldade, não só porque estão a perder muitos dos seus quadros em virtude da imigração, que é a razão principal até que não apresentam, rapazes novos e tal, que acabam por emigrar, e também não têm voluntários. Nós temos tido pessoal que se oferece voluntário, já está abertas as inscrições para quem quiser ser bombeiro, pode se inscrever até aos 45 anos, e quando tivermos um número suficiente faremos outra recruta. Portanto, em relação ao pessoal, quero-vos dizer a satisfação. Não sinto neste momento um grande problema na quantidade e na qualidade da formação que nós temos. Os bombeiros voluntários de Braga têm alguns quadros instrutores das várias matérias que são importantes. A formação hoje em dia do bombeiro voluntário já não é a formação de antigamente, pegar no balde e na mangueira e vamos embora, não é nada disso. É uma formação já importante e cuidadosa e que versa as vertentes, de certo modo eu até falei atrás, quem sai hoje em dia numa ambulância e que vai para qualquer coisa que encontre, tem que saber o que vai fazer, não é? Antigamente a gente apanhava um acidentado, alguém caía de bicicleta ou de moto e sem querer, se calhar até qualquer um de nós, ao mexer, acabávamos com o resto. Eu faz-me lembrar a história daquele que pegou na motorizada e, como estava muito frio, pôs o casaco ao contrário para proteger o peito, e depois teve um acidente e caiu e estava inanimado no chão, e o primeiro carro parou, e ao tentar com o acidentado entendeu que ele tinha a cabeça ao contrário e endireitou-a e resolveu o problema de vez. É uma brincadeira, mas pronto, é preciso que as pessoas saibam aquilo que vão fazer. Não é? Hoje em dia, estava a falar ontem
com aqueles que saíram para o desencarceramento daquele jovem que estava preso ali na variante. Eu também já tenho assistido, até já fui a algumas instruções, e eu também acho que aquilo é uma coisa complicada. A pessoa que vai desencarcerar alguém que está preso dentro de uma viatura e que está a sangrar, ou que está ferido, ou que está com outros problemas, e estar ali com as tesouras grandes que eles têm, umas motosserras, e cortar o carro e tal, é preciso saber o que se está a fazer, não é? É preciso saber o que se está a fazer. E um deles, aquele que for mais capaz, tem que estar em permanente conversa enquanto não chega ao médico. Às vezes a gente, na aflição, chama aquela moto ou aquela Passat que vocês veem passar em amarela, que na prática leva um enfermeiro especializado ou um médico para nos ajudar nesses acidentes. Quando ainda não temos essa companhia, alguém tem que estar em permanente conversa com a pessoa que está sinistrada e que está dentro do carro para não a deixar ir abaixo e tal. Mas é preciso muita competência, não é? E se a pessoa chega ao socorro a alguém que está com falta de ar ou que está a acabar de ter um infarto, um ataque cardíaco, e essas coisas que acontecem todos os dias, também tem que saber o que tem que fazer. E isso é fruto de uma formação que neste momento é muito cuidadosa, é dada por gente competente e é reconhecido pela Escola Nacional de Bombeiros em Lisboa, que Braga tem hoje nos seus quadros alguns dos melhores formadores do país. É preciso que se diga e que se saiba isso. E, portanto, o nosso pessoal está bem formado e tem condições para cumprir cabalmente a sua missão. Em relação às instalações, já vos falei do quartel. O quartel que temos é aquele que vocês conhecem e o quartel neste momento, de facto, não tem já condições para albergar o pessoal que somos, as viaturas que temos e aquilo que necessitamos. É fácil perceber que quando aquele quartel foi projetado e foi construído, não havia raparigas bombeiras, eram só homens. Hoje em dia, metade, mais ou menos. Quando de raiz uma construção daquelas não prevê instalações para homens e mulheres, agora fazê-las para elas, e já tivemos que o fazer, mas não tem dignidade, nem tem condições para albergar as senhoras ou raparigas. Não é? Não tem. Não foi previsto e é difícil. O nosso quartel não tem uma coisa que hoje em dia é fundamental e que vem na sequência daquilo que acabei de falar, que é uma sala de formação. Uma sala de formação, hoje em dia, tem que ter até meios tecnológicos para ser uma formação com o nível que nós pretendemos. E nós não temos, por isso simplesmente. E a formação é feita onde pode ser feita. E já utilizamos uma escola que é ali ao nosso lado, uma escola que fica ali ao pé daquela capelinha de São Sebastião, etc. Então, nós não temos essa condição. Depois não temos no nosso quartel uma parada, que aqueles que conhecem quartéis militares e outros quartéis dos bombeiros, uma parada em qualquer corporação é fundamental. A gente, se quiser formar os bombeiros para dar uma instrução da Ordem Unida ou para falar ao Corpo de Bombeiros, etc., não temos. Só se for naquele parque de estacionamento em frente, até pequeno, que é ocupado nisto pelo Centro de Saúde e por nós, com todos os problemas que isso tem. O nosso parque de viaturas hoje em dia leva 12 viaturas quando nós temos 30 e tal. Não é? E elas estão na rua, como vocês sabem. Algumas ambulâncias já foram vandalizadas. Há gente que aproveita as horas mortas da noite e vai roubar coisas dentro das ambulâncias, que certamente não lhes servem para nada, mas que no outro dia de manhã ou durante a noite, se a gente precisa dizer com alguma delas, se não tem lá algum componente desses, é uma carga de trabalhos, podem estar a perigar a saúde e a vida das outras pessoas. Nós não temos possibilidades da recolha dessas viaturas. De maneira que as instalações é uma situação que nos preocupa muito. E não sabemos exatamente como é que vamos resolver este problema e também não tenho nenhum segredo e falo dele à vontade. Não temos bem certo o caminho a seguir. Nós temos um terreno que
a anterior variação da Câmara nos cedeu para a construção do quartel. Esse terreno é ali a caminho em São Pai de Arcos, na saída para Guimarães. Vocês devem saber ali onde há uma loja chinesa grande, uma reta a seguir à Aldi, há ali uma loja chinesa grande do lado direito, e há Porsche, e há uma oficina e outra coisa qualquer de automóveis, e é o terreno que fica por trás. Vê-se bem quem passa na variante, na autoestrada em cima, de frente nem se vê. E eu pessoalmente, e alguns dos que estão na direção comigo também me acompanham, temos alguma dúvida se será um sítio conveniente para construir um quartel. Fica escondido, fica por trás de pavilhões, não terá, na sequência daquilo que vos falei, então Braga, capital do distrito, quer dizer, em comparação com esta malta toda, vai fazer uma coisa ali para trás, onde ninguém vê, e depois tem o problema que até é o que mais me preocupa, que já é suficientemente longe da cidade para os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários não são profissionais. O profissional vem para aqui e se um dia que a administração entendesse que não podia estar aqui, tinha que ir, que os estudos tinham que ir para Sequeira ou para qualquer lado, se calhar as pessoas tinham que se deslocar para lá, é o seu local de trabalho. Os voluntários não podem ser bem tratados assim, não é? Às vezes o voluntário vai dar 2 horas de voluntário. Tem um intervalo, muitos até são estudantes e alguns são universitários, tem uma folga, vai lá, ainda faz 2 ou 3 INEMs e então vai embora. Se estiver lá em São Pai de Arcos, alguns não têm carro, ir apanhar autocarros, ir até lá, vir-se embora e tal, se calhar já não vão. Tenho algo, à noite, sobretudo, como é que vai funcionar isto? Aqui, para nós voluntários, a colocação do quartel é uma situação que tem que ser muito bem ponderada para que os voluntários possam, sem grandes dificuldades, prestar o seu serviço de voluntário. E o quartel onde está muito bem situado, nós não temos nenhum problema, mas neste momento precisávamos que ele tivesse outras valências e competências que não tem. E não tendo, onde é que a gente vai? Estava a lembrar, há pouco falei, que se calhar aqui há 25 anos, por aí, naquela expansão toda de lamaceios, todo por aí fora e tal, se calhar tinha sido encontrado algum sítio perto de uma variante, que podia ser um local ótimo para um quartel de bombeiros, até porque, já disse isso, os universitários começam a constituir uma parte importante dos bombeiros voluntários que temos, estaria por ali perto, mas pronto. O quartel é o que temos. Nós temos que fazer obras no quartel. Está aberta uma candidatura a fundos comunitários e, embora hesitando na certeza daquilo que estamos a fazer e pelas dificuldades que temos, solicitámos aqui ao Sr. Dr. Firmino Marques, que é o vereador responsável a pessoa responsável pela Proteção Civil de Braga, e que é vice-presidente da Câmara, e tendo estas 2 funções, já para não falar de associado, também tem um bocadinho na nossa camisola, não é? E que sentiu o nosso problema e nos ajudou, de facto, a pôr de pé, em meia dúzia de dias, uma candidatura aos fundos comunitários. E então, juntamente com 2 arquitetos da Câmara, fizemos um trabalho correr, mas bem feito, e a nossa candidatura foi apoiada e aprovada primeiro pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e depois, quando nos deram o ok da Autoridade Nacional de Proteção Civil, disseram-nos que tínhamos 72 horas para apresentar a candidatura ao PO-SEUR, que gera os fundos comunitários, e nós 72 horas. As 72 horas eram a sexta, era o sábado, domingo e a segunda-feira feriado, foi em 15 de agosto, e eu liguei para Lisboa, para o Ministério, aflito, sem saber o que é que havia de fazer, mas como é que a gente levanta uma candidatura em 3 dias, que são o sábado e o domingo e o feriado, e alguns dos documentos que nos pedem aqui são do Fisco, e disto, e daquilo, como é que a gente vai ao Fisco, ao fim de semana? O Fisco ao fim de semana, alguns não cobra, não é? Mas está fechado. Mas pronto, isso resolveu-se e, de facto, com o apoio aqui do nosso
querido amigo e vice-presidente, os arquitetos da Câmara, juntamente comigo, com mais outras pessoas que me ajudaram, montámos essa candidatura e a candidatura está neste momento em aprovação na Secretaria de Estado da Administração Interna. O Secretário de Estado da Administração Interna já esteve cá em Braga. Eu estou a pensar em convidá-lo a visitar mesmo o quartel dos bombeiros se ele tivesse a disponibilidade. Nesta altura também é muito complicado para ele e toda a gente percebe, pois incendios que estamos. Mas nós tivemos a oportunidade de falar com ele numa visita rápida que ele passou por aí. Ele é sensível, mas se calhar neste momento ele vai sentir muita pressão de muita gente. O dinheiro que existe para obras nos quartéis é muito pouco e nós já sabemos que houve gente que concorreu desde Delgaço até Vila Real de Santo António. São tantas as corporações e outras entidades que pediram esses fundos comunitários que vai haver dinheiro para muito poucos. Tentaremos montar aqui um lobby da nossa melhor maneira, se ele viesse cá, se com a ajuda da Câmara, connosco, etc. Sensibilizá-lo, porque agora vai depender muito da caneta dele naquelas candidaturas que forem aprovadas, quais são as que vão ser contempladas. Vamos ver. Mas mesmo assim, eu até gostaria de dizer que ainda sinto, ou sentimos nós na direção, um outro problema, que é, se esta candidatura for aprovada e aquele quartel for para obras, conseguimos, pelo menos, garantir duas valências que não temos agora. Vamos fazer uma sala de formação e vamos fazer as duas camaradas separadas, convenientes, dignas, tanto para os rapazes como para as raparigas. Isso conseguimos, não é? Não conseguimos dar-lhe uma parada ali no Estica, está no meio das ruas, e não conseguimos dar-lhe estacionamento para as viaturas, porque as viaturas vão ter que continuar na rua. Mas tem outro problema que vamos ter que enfrentar e que iremos depois também pedir apoio à Câmara nesse sentido, para ver se temos alguma maneira de resolver, que é, se nós tivermos que sair de um ano ou dois, temos que ir para algum sítio, não é? E aquilo é muita coisa e muita gente tem para qualquer lado, que o socorro vai continuar a ser necessário, todos os dias e todas as noites. Mas, nessa altura, a gente há de arranjar certamente uma maneira de resolver o problema das instalações. Deixo-vos esta panorâmica do quartel e das nossas dificuldades. É evidente que a solução ideal era encontrar um terreno com boas condições de acessibilidade, com tamanho suficiente, e fazer lá um quartel novo. Não precisava de ser nenhum palácio, nada disso. Hoje em dia pode ser um hangar, uma instalação tipo militar, simples, mas funcional e prática. Podemos concorrer ao próximo, quando houver fundos para quartéis novos, que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Também é verdade que o quartel que nós temos é nosso, está no centro da cidade e vale muito dinheiro. Pode haver aqui uma moeda de troca se encontrarmos o sítio certo para fazer, mas é uma preocupação grande que nós temos. Em relação às viaturas, vou passar rapidamente. As viaturas que nós temos, vocês mais ou menos conhecem, nós temos 6 viaturas de ataque ao fogo, nós temos 4 ambulâncias de socorro, temos mais 9 viaturas que todos os dias estão a fazer os transportes desses doentes todos que eu falei. São a nossa principal fonte de chatice, porque nós temos as viaturas todas com N anos, até as amarelas do IREM, como é de 2004 e até 2008, e não param todo dia. Estão a começar a ter problemas mecânicos graves, o resto está muito bem, estão bem equipadas, estão bem arranjadas. Nós fazemos um esforço grande por manter a célula em condições, em muito boas condições, mas estamos a dar problemas mecânicos que nos dão muita dor de cabeça a gente saber que a viatura sai e possa nos chegar ao socorro por avaria mecânica. É uma coisa, como fora de cálculo, uma dor de cabeça grande. As viaturas gastam-nos quase o dinheiro todo que a gente ganha, gastam em gasóleo, em travões, nisto, aquilo. Nós temos ambulâncias de transporte de doentes com mais de 500 mil quilómetros, que andam uma quantidade de mãos, que já foram uma quantidade de oficinas, e precisavam de ser todas substituídas. Na sequência deste bom entendimento com a Mercedes,
nós arriscámos, esta direção já arriscou e mandou vir 4 ambulâncias da Mercedes. O investimento ronda os 250 mil euros e assim de repente devo dizer que não faço ideia nenhuma como é que a gente vai pagar aquilo, mas vamos ter que pagar, não temos outra hipótese. E 4 é pouco, nós precisávamos ter mandado vir 8 para começar, não é para termos muitas, era para começar de facto a substituir aquelas que estão mais cansadas e que nos dão um enorme prejuízo diário. Eu quero dizer-vos só que no orçamento que previmos o ano passado, nós orçamentámos à volta de 60 mil euros para reparações de viaturas, que era o que tínhamos gasto no ano anterior, e no primeiro trimestre deste ano já tínhamos gasto mais do que isso, em oficina, em reparações das viaturas. Portanto, isso significa que quase todo o dinheiro que a gente vai arranjando é para arranjar viaturas. É um problema muito complicado. Sócios. A terceira grande vertente desta direção, depois da parte económica e da parte interna, pessoal, instalações e viaturas, é a nossa campanha de sócios. Nós precisamos de adquirir rapidamente sócios que nos ajudem nesta luta, para sermos mais fortes, para termos mais dinheiro e não andarmos sempre com o coração nas mãos. E isso só pode ser com sócios. Nós, quando fomos eleitos, há pouco tempo agora, tiveram que ser feitos os cadernos eleitorais e encontramos em sócios da Associação Humanitária 147 sócios, 149 sócios. Isto é uma vergonha. Uma vergonha. Eu fui há pouco tempo à inauguração do novo grande quartel de Barcelinhos, que eu convido todos a irem lá fazer uma visita, que é uma coisa espantosa. E o Presidente da Direção, no seu discurso, disse: nós conseguimos construir este quartel, tivemos apoio comunitário, etc. e tal, porque nós temos perto de 30 mil sócios com as cotas em dia. Barcelinhos, não é Barcelos, Barcelinhos, 30 mil. Dito no discurso, toda a gente ouviu, cotas em dia. Braga, 149, naquela altura. Agora andaremos em 1000 e qualquer coisa. Já com o esforço que estamos a fazer, estamos a começar, a gente chega lá. 149. Algum tempo antes, eu tinha ido a Via Todos, vocês conhecem, é uma aldeia, e o Presidente da Direção disse: nós temos 27 mil sócios com as cotas em dia. São 27 mil euros por mês, porque a cota é €1 por mês. E fui a Famalicão e é a mesma coisa, e fui às Taipas e é a mesma coisa, e fui a Póvoa de Lanhoso, não são todos, mas anda lá perto, e por aí fora. Portanto, Braga dormiu em serviço, vou utilizar uma expressão militar, dormiu em serviço. E se calhar por todas as razões que eu vos falei inicialmente, se calhar por isso, e até para a falta de colaborador, e disto, e daquilo, e do outro e tal, os sócios foram-se afastando, e temos que rapidamente reverter. Em Via Todos, eu estava absolutamente admirado, para não dizer espantado, que é um adjetivo que se aplica bem à gente, mas pode ser, a olhar para aquela instalação que eles têm, para o seu centro de saúde, para a lavandaria industrial, para o centro, tudo faz parte do complexo dos bombeiros, e uma pessoa bateu-me no ombro, eu tenho isto presente e conto com todo o gosto, bateu-me no ombro e tal, e era um senhor que agora sei que tem 90 e tal anos, na altura não sabia, que é o Presidente da Direção dos Bombeiros de Via Todos, e que foi ele o homem que iniciou aquela associação e a construção daquele quartel, e ainda hoje é o Presidente da Direção. Aquele homem sabe daquilo que fala. Mas ele sabia quem eu era, e disse: oh, senhor, eu estou a ver-lo aí com essa cara, assim a olhar e tal, você está virado e tal. Pois estou, vim do meu quartel e estou aqui a olhar para uma coisa destas e tenho que estar admirado e tal. E ele entrou na brincadeira comigo, apesar daquela idade, é uma pessoa com espírito bestial e tal. E disse: mas você tem pouco juízo, você quer dizer, quis ser presidente da direção de uma associação, foi logo para Braga. Um pouco nervoso, né? Foi logo para Braga. E a conversa começou por aí, mas depois, passada esta brincadeira, ele disse-me o seguinte:
E isto está presente para mim. Olha, aprenda uma coisa, se quiseres. O socorro dá sempre prejuízo. O socorro dá sempre prejuízo. Se você fizer as contas, quando alguém lhe pede para transportar um doente para o Hospital de São João do Porto, se fizer as contas, ao gasóleo, ao que paga, ao desgaste da viatura, dos pneus, não sei quantos e tal, e ao que o Estado depois lhe paga, você tem à volta de 3 euros de prejuízo. Se você fizer transportes dentro da cidade de Braga permanentemente a caminho do hospital, que nós fazemos todo dia, se for dentro da cidade, você pode ganhar alguns euros. Se for em qualquer das freguesias, já perde. E ele explicava. Portanto, o socorro dá sempre prejuízo. E se você não tiver o azar, que acontece a qualquer um que tem muitas viaturas, se calhar que os tubos também têm o azar desses de vez em quando, são os acidentes. Não é? Se a ambulância se parte, se capota, se não sei quantos e tal, então está tudo perdido. Lá foi o lucro dos últimos 2 anos. E dizia-me aquele presidente, e isto para não falar do susto de qualquer presidente da direção, quando tocam ao fogo e as viaturas saem. As viaturas gastam a enormidade ao quilómetro, mas as viaturas dos bombeiros, como vocês sabem, na hora que são ligadas já não desligam mais os motores por causa das bombas e de outros componentes que têm. Saindo dali, sendo que se estiverem no mato 24 horas, estão 24 horas ligadas. E em condições adversas, etc. E então ele dizia-me, o único caminho, se você quiser o meu conselho, é campanha de sócios. Eu, se fosse presidente em Braga, eu chegava aos 50 mil sócios. Então, se aqui em Vila todos têm 27, uma cidade como Braga e tal. Mas aquilo ficou na cabeça. Ele disse, eu tenho 27 mil euros por mês, chego ao final do ano e pego nesse dinheirinho, que já são 200 e tal mil euros, e vou primeiro ver as viaturas que já deram guerra. E vou mandar reparar as viaturas todas do fogo e as ambulâncias. E depois, o dinheiro que sobra constitua aquilo que eu chamo um fundo de reserva da associação, que normalmente tenho conseguido ficar com 20, 30, 40 mil euros. E é com esse dinheiro que depois tenho feito estas obras no quartel, temos adquirido de 4 em 4 anos um carro novo de fogo, custou à volta de 180 mil euros, um carro desses até. E eu vim com aquela ideia e tenho-me transmitido em vários sítios onde tenho falado e que também gostava de transmitir aqui. O nosso caminho são os sócios. Nós, em Braga, temos que passar esta mensagem que estamos a fazer o nosso trabalho de casa desinteressadamente, mas com muito entusiasmo, com muita dedicação, e temos cumprido com as nossas obrigações e estamos tranquilos e queremos que a população saiba isso e queremos que a população saiba que nós somos competentes naquilo que fazemos e seremos mais competentes e teremos mais equipamentos e teremos outras condições para os bombeiros se nós todos formos muitos, pá. 1 euro por mês, pá. 1 euro por mês. Nós agora já fizemos um acordo com a banca, não custa nada para as pessoas fazerem sócios, só têm que ligar para o quartel. Ligar, nem precisam de ir lá. Ligam e dizem assim, eu também quero ser sócio dos bombeiros militares. As instruções que nós demos lá, eles pedem à pessoa para desligar o telefone, para não estar a gastar, nós ligamos para esse número, já temos uma ficha lá na Secretaria, pedimos à pessoa que nos dê o número do contribuinte, a morada, o e-mail, etc. Para os dados normais, perguntamos quanto é que quer pagar, porque a nossa cota mínima é 1 euro por mês, mas há pessoas que querem contribuir com cotas maiores, mas quem nos disser que quer pagar 12 euros, encantado da vida, é tão sócio de qualquer outro. E nós depois mandamos para casa uma carta com a entidade de referência e pagam 12 euros, o pagamento é mensal, não fazia nenhum sentido estar a pedir 1 euro por mês a cada um, e a pessoa faz o seu pagamento dos 12 euros em qualquer caixa do multibanco, como entender. Anualmente, nós mandamos uma carta quando chega o mês de pagar a sua cota, ou seja, um ano depois de ter pago a primeira. Vamos aproveitar para lhe mandar também algumas novidades que os bombeiros estejam interessados em transmitir, etc. E a pessoa volta a fazer a mesma coisa. Acho que com este conforto, etc. E se 1 euro por mês também não estraga a vida a ninguém,
não há muita razão para nós não sermos sócios. Eu queria que vocês entendessem isto, que nos acolhessem e que sentissem este apelo, mas que fundamentalmente transmitissem este apelo às pessoas que vocês conhecem. Nós pedimos inicialmente às entidades de referência da nossa cidade que nos acompanhassem nesta campanha. E devo dizer que foi com muita alegria que tenho visto as pessoas aderirem com facilidade. Aqui o Sr. Vice-Presidente da Câmara já falou, mas é verdade, fomos à Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Câmara fez sócio e fizeram sócios todos os membros da nossa variação camarária. Para nós foi uma alegria grande saber que toda a estrutura da Câmara disse nós também queremos ser sócios dos bombeiros. Eu fui falar com o Sr. Arcebispo por duas razões. A primeira, para lhe dar conta da nossa nova direção. Ele quis fazer sócio, fez sócio, quer ter as cotas em dia, já nos fez uma visita no quartel e disse-nos que vai falar com os párocos de todas as igrejas de Braga, no sentido deles, num dia qualquer, combinarem com os bombeiros e que nós possamos ir lá e vai mesmo dizer aos párocos que façam uma mensagem de sensibilização, porque é uma causa que vale a pena e que a Igreja acolhe com todo o gosto. A administração aqui do clube, onde estamos hoje, nem hesitou, fizeram sócios, o Sr. Administrador da AGER também, os seus comandantes da PSP, da GNR, do Regimento de Cavalaria, o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia, do Lar de Santa Cruz, não consigo lembrar Lar de São José, e por aí fora, as pessoas que presidem às várias instituições da cidade imediatamente aderiram, a senhora diretora dos centros de saúde aqui da cidade, e por aí fora. E contamos que estas entidades todas, cuja opinião conta muito perante toda a gente, também nos ajudem nesta campanha. E esta é fundamentalmente a grande mensagem que eu gostava de trazer aqui. Nós vamos espalhar pela cidade alguns outdoors grandes a apelar às pessoas para que se façam sócios dos bombeiros locais de Braga. Nós fizemos uma campanha no Braga Park, que também nos ajudou, nos deu visibilidade, nos deu algum dinheiro, embora pouco. E nós faremos o que for preciso. Nós estamos disponíveis de manhã, à tarde, à noite, para ir a qualquer lado, para falar com quem quer que seja, mas queremos que a nossa mensagem chegue a toda a gente. Eu acho que toda a gente devia ser sócia dos bombeiros. Há dias dizia-me o Presidente da Associação Industrial, olha, há bocado eu referi, o Presidente da Associação Industrial e o Presidente da Associação Comercial, que, sensibilizado numa conversa que tivemos acerca dos bombeiros e das nossas dificuldades, e ele dizia assim: nós um dia vou com o Sr. Capitão aí uma empresa grande que não estou a imaginar e vamos convencer a administração da empresa a fazer sócia todos os seus funcionários. São perto de 3 mil, vão ser todos sócios. E a empresa vai ter mais 3 mil euros de ordenado para pagar todos os meses, porque vai pagar um euro por cada funcionário e faz todos sócios. Era bom, não é? Era bom. Mas pronto, pode ser que isso aconteça. E na prática, eu queria terminar esta conversa e pôr-me à disposição das perguntas que, entretanto, queiram fazer, para vos deixar esta mensagem. Esta mensagem, nós temos que entender esta vida dos bombeiros, que é uma vida difícil, mas que é uma causa que vale a pena ajudar. Muitas naturalmente, na cidade. Eu telefonaram ontem a pedir uma mensagem para pôr num desses cartazes que quer distribuir por aí, e que eu dissesse qualquer coisa para pôr lá, e eu lembro-me de ter dito mais ou menos isto. Quando alguns teimam em queimar tudo à nossa volta, destruindo casas, queimando a floresta, matando os animais, poluindo rios e reduzindo tudo a cinza, todos temos que ser bombeiros. E dizia nessa mensagem então,
junta-te a nós, faz-te nosso sócio, €1 por mês não custa nada. E assim ajuda-nos a comprar equipamentos, ambulâncias, a dar outras condições aos bombeiros. Eu queria deixar-vos uma dor de cabeça que eu gostava de passar para vocês. Nós temos pessoal que está de piquete no quartel e, sobretudo, ao fim de semana, eu tenho pensado nisto uma enormidade de vezes. Então, rapazes e raparigas vão para ali, estão ali de piquete ao fim de semana e, à hora do almoço, nós não temos refeitório no quartel, e, à hora do almoço, telefonam para o homem da pizza para trazer pizzas ou para o homem do churrasco e vão buscar churrasco e pagam eles, pá. E pagam eles, pá. Então a malta está de piquete e de manhã acaba a noite de serviço e vai-se embora, a gente não dá um copo de leite e uma carcaça à mão. Foz, pá. Nós temos que levar esta campanha a sério, a sério. Então, nós dizemos aos bombeiros, quando acaba a recruta, que agora se quiserem fardas têm que as comprar, claro. Porque nós não temos dinheiro para distribuir fardamento. Então, o bombeiro vai a um incêndio, queima a t-shirt e tem que ir comprar uma. Não pode ser, não é? Toda a gente entende que não pode ser. E nós já andamos aqui a movimentar-nos. Nós vamos ter que arranjar verba para ter um depósito de fardamento que não é para utilizar à balda, mas é para aquilo que é preciso. Para aqueles que em serviço dão cabo das botas. As botas dos bombeiros são caríssimas. Ou seja, eles vão com as botas para os incêndios e queimam botas que vocês não querem saber. Queimam porque eles andam no meio do fogo, claro que queimam as botas, não é? E as botas custam 60 euros e eles não têm dinheiro para comprar botas. E às vezes andam com as botas uma miséria, que não pode ser, para a sua segurança. Os equipamentos, os fatos que eles têm que vestir quando vão, ainda outro dia tivemos que ir para as 7 Fontes, que estava a arder lá uma fábrica. E toda a gente já sabe que não pode sair do quartel sem levar aquele fardamento próprio para entrar em zonas muito calor. Um dia destes temos para aí um problema sério. Custa 500 euros cada fato desses, não é? Meus amigos, deixo-vos estas coisas mais dolorosas, mas que também sirvam para vocês pensarem, para nos ajudarem. E preferimos que, em vez de donativos ou disto ou aquilo, claro que são sempre bem-vindos, preferimos que todos façam sócios. Assim somos muitos. Se a gente todos vestir a camisola, €1 por mês não custa nada e como disse o homem, o senhor Presidente alivia todos, aquele dinheirinho é o dinheiro que não dá prejuízo, só dá lucro. O seguro dá prejuízo, os sócios dão lucro. Peço desculpa se me alonguei.